Existe uma organização que não tem exército, não tem território, não tem população, não tem poder militar. E mesmo assim, ela consegue fazer governos mudarem decisões. Ela dita condições para países soberanos, e esses países aceitam. Como isso é possível? Como uma entidade privada se tornou tão poderosa? Talvez a Copa do Mundo nunca tenha sido apenas sobre futebol. Bem-vindos ao Atlas Mental. A Copa do Mundo é o evento mais assistido da história da televisão. É um fenômeno de escala global. Em 2022, mais de 5 bilhões de pessoas acompanharam ao menos 1 minuto da competição. Isso é mais da metade da humanidade. Não é um show. Não é um lançamento de produto. É o maior evento de atenção coletiva que a nossa espécie já produziu. E ele acontece de 4 em 4 anos, sob o controle absoluto de uma única organização privada com sede na Suíça. A FIFA gerou mais de 7,5 bilhões de dólares só no ciclo da Copa de 2022, um valor astronômico. Para você ter uma ideia, o PIB anual de mais de 40 países ao redor do mundo é menor do que esse valor gerado em um único mês. Então, a pergunta que realmente importa não é sobre futebol, é sobre poder. Como uma organização esportiva se tornou mais influente que países. E mais importante, o que isso revela sobre como o poder funciona no mundo moderno? Vamos olhar por trás das cortinas. A FIFA foi fundada em 1904 em Paris. 7 países, uma mesa, um documento simples de intenções. O objetivo era apenas criar regras comuns para o futebol que estava se espalhando pela Europa. Nada mais ambicioso do que isso. Por décadas, ela foi exatamente isso. Uma entidade burocrática, sem dinheiro, sem influência real. Um pequeno clube de federações. A primeira Copa do Mundo aconteceu só em 1930, no Uruguai, sem transmissão televisiva, sem patrocinadores globais. 13 países participaram. Mas existe um momento preciso em que tudo muda. E não foi um gol histórico. Não foi uma final épica no campo. Foi a televisão. Quando a Copa entrou nas telas de todo o mundo, ela deixou de ser apenas um evento esportivo local. Ela se tornou um produto de atenção em massa. E a FIFA, quase sem perceber, se tornou a dona exclusiva desse produto. Existe uma confusão fundamental sobre o que a FIFA realmente é. A maioria das pessoas pensa que a FIFA vende futebol. Ela não vende. O futebol é apenas o espetáculo. A atenção global é o verdadeiro negócio da organização. É o que ela monetiza. Os direitos de transmissão da Copa de 2022 foram vendidos por mais de 3 bilhões de dólares. Redes em 200 países pagaram por isso. Os patrocinadores pagaram coletivamente mais de 1,5 bilhão de dólares por um único ciclo de 4 anos. Mas por quê? Porque não existe nenhum outro produto no planeta que garanta a atenção simultânea de 5 bilhões de pessoas. Absolutamente nenhum. A FIFA não é uma federação esportiva. É uma plataforma de atenção global com um produto monopolístico inigualável, a Copa do Mundo. E quem controla a atenção de metade da humanidade, controla algo muito maior do que um simples campeonato esportivo. Controla o poder. Quando um país candidata uma sede da Copa, a FIFA não envia um convite. Ela entrega um manual rigoroso de obrigações soberanas. Leis trabalhistas precisam ser adaptadas. Isenções fiscais permanentes precisam ser criadas. Legislações específicas aprovadas exclusivamente para eles. Zonas de exclusividade comercial são demarcadas. O Brasil, em 2014, teve que aprovar a Lei Geral da Copa para satisfazer contratos suíços. Uma lei soberana de um país continental, escrita para proibir até a venda de bebidas de marcas não patrocinadoras nos estádios. O Catar investiu 220 bilhões de dólares, mais de 100 vezes o orçamento de Copas anteriores. Infraestrutura urbana inteira transformada. E a pergunta óbvia que fica no ar é: por quê? Por que governos aceitam submeter sua soberania e seus tesouros a essas condições? Porque a Copa oferece algo que nenhum acordo diplomático comum consegue comprar: presença garantida no imaginário coletivo global. Existe um conceito que os cientistas políticos chamam de soft power. É a capacidade de influenciar e atrair sem o uso da força bruta. É a arte de moldar percepções e fazer outros países quererem o que você quer, sem ameaças ou sanções militares. Países como Estados Unidos e China investem dezenas de bilhões anualmente tentando construir essa influência cultural e diplomática.
O Catar, em 2010, era praticamente invisível no imaginário global. Um pequeno emirado rico em petróleo, mas sem relevância cultural externa. Em 2022, o mundo inteiro estava olhando para lá. Bilhões aprenderam sua localização, sua arquitetura, viram suas ruas e sua cultura. Isso não tem preço em nenhuma campanha publicitária convencional. A FIFA foi o instrumento que tornou essa visibilidade instantânea possível. Existe um tipo de poder que não depende de exércitos. Depende de quem controla o que o world está olhando agora. E é aqui que tudo muda. Mas aqui existe uma revelação que transforma completamente o que você acabou de ouvir. Prepare-se. A FIFA não é poderosa porque controla o futebol. O futebol é apenas o mecanismo para capturar algo muito mais profundo. O que a FIFA realmente controla é a capacidade humana de convergir em torno de uma narrativa e de um ritual comum. Somos uma espécie social. Nós precisamos de rituais coletivos, de momentos em que bilhões de pessoas sentem a mesma coisa ao mesmo tempo. Isso é poder bruto. A FIFA encontrou uma forma de empacotar esse sentimento e vender o acesso exclusivo a esse momento para quem puder pagar mais. Ela não controla territórios físicos, ela controla atenção coletiva. E no mundo moderno, isso é mais valioso do que qualquer divisão militar. A pergunta sobre a FIFA nunca foi sobre futebol. Foi sobre quem controla os raros momentos em que a humanidade inteira presta atenção na mesma coisa. A Copa de 2026 será a maior da história. 48 seleções, 3 países anfitriões e uma projeção recorde de 6 bilhões de espectadores. A FIFA está expandindo ativamente para novos mercados gigantes: Índia, Sudeste Asiático, África. A escala está se tornando absoluta. Mas ao mesmo tempo, vivemos a era do streaming e da fragmentação. Netflix, YouTube, TikTok, todos competindo pela sua atenção escassa. Em um mundo onde a atenção está cada vez mais dividida em nichos, eventos que conseguem unir bilhões ao mesmo tempo tornam-se relíquias. Eles tornam-se exponencialmente mais raros e, por consequência, exponencialmente mais valiosos para o poder político e econômico. A pergunta não é se a FIFA continuará poderosa, é quem mais vai descobrir como capturar a atenção coletiva nessa escala e o que farão com isso. Quando o público vê a Copa, ele vê futebol, vê a paixão, o suor e a glória de um esporte que amamos. Quando as grandes empresas veem a Copa, elas veem audiência bruta, veem números, KPIs e mercado consumidor. Quando os governos veem a Copa, eles veem influência diplomática, veem a chance de limpar sua imagem perante o mundo, soft power. Mas quando a FIFA vê a Copa do Mundo, ela vê apenas uma coisa: poder absoluto sobre a atenção da humanidade. Durante um mês, a cada 4 anos, uma organização privada na Suíça faz a espécie humana inteira prestar atenção na mesma narrativa. Talvez a Copa do Mundo nunca tenha sido apenas sobre futebol. Talvez o jogo seja sobre nós mesmos e sobre quem nos observa. Obrigado por acompanhar este documentário do Atlas Mental. Até a próxima análise.